Os 4 passos que te levam a gabaritar direito administrativo. Eu quero falar para vocês que muitas pessoas acham que para gabaritar direito administrativo só precisam comprar um curso, assistir umas aulas presenciais ou online, ter uns PDFs bacanas, bem desenhados e fazer um monte de questões. Olha, infelizmente não é tão simples assim para você dominar o direito administrativo. Quando eu falo em gabaritar direito administrativo, e olha que isso é fundamental para aumentar sua nota num concurso, eu estou falando de você ter um maior nível de resultado nas provas que você vai prestar. Mas acontece que chegar a gabaritar o direito administrativo é apenas uma parte desse processo, não é o todo. E você precisa ter essa consciência antes de começar o processo. Porque, na verdade, existem 4 passos para você poder dizer eu vou gabaritar direito administrativo. E dessa forma, você poder aumentar de verdade a chance de você ser aprovado em um concurso. E que você não pode ignorar para poder chegar até o sucesso. E gabaritar direito administrativo em si não é nem o primeiro passo. Logo, se você tentar gabaritar administrativo sem executar etapa após etapa, você tende a perder tempo. Olha, eu quero indicar para você, primeiro, conhecer todas essas etapas antes mesmo de você se aventurar no início, no primeiro passo, na primeira etapa. E eu estou falando isso porque, para mim, professor Carlos André, tenho 23 anos de experiência lecionando direito administrativo, o conhecimento do passo seguinte facilita para você a execução do passo anterior. Em outras palavras, quando você sabe como o todo, os 4 passos, funcionam, fica mais fácil na hora de você ir na direção certa, rumo ao sucesso. Então, vou falar aqui para vocês, vou te revelar, um panorama de cada um desses 4 passos que eu entendo serem fundamentais para você gabaritar o direito administrativo. E esses 4 passos são: primeiro, passo 1, a seleção. Você escolher dentro de um universo do direito administrativo, quais são os tópicos, qual é a área, qual a abrangência do que você vai estudar. Muita gente, às vezes, seleciona aleatoriamente, segue algum material e você não sabe necessariamente quais são os pré-requisitos para você dominar os conteúdos de uma prova. Passo 2, a graduação. Os degraus, a estrada que você vai utilizar para poder alcançar o seu destino. Obviamente, vocês devem entender que o direito administrativo, ele pode ser desde noções do direito administrativo até um entendimento, superficial, até as discussões, o aprofundamento, os questionamentos no direito administrativo. Passo 3, a metodologia. A metodologia, ela está ligada a como você vai fazer esse estudo, como você vai buscar. Em alguns casos pode ser ler a lei seca, em outros casos pode ser estudar a doutrina, em alguns casos pode ser realmente conhecer como a cobrança é realizada, Podemos trabalhar com exemplos práticos do dia a dia no serviço público, na administração pública, mas a metodologia vai variar de acordo com os anteriores, como eu disse que era necessário. 4º e último passo, a análise, a mensuração, o checkpoint, a evolução. Como você vai saber se está alcançando o seu objetivo se você não consegue averiguar
né? O quanto você está alcançando das metas determinadas. Então, esses 4 passos, eles se complementam. Esses 4 passos, eles se completam. Para o passo da graduação funcionar bem, o passo da seleção precisa estar bem definido, dominado, alinhado. Para aumentar a sua nota num determinado assunto, a seleção inicial, a graduação anterior precisam estar bem elaborados, alinhados, adequados. E para você chegar a gabaritar um direito administrativo, todos os 4 passos precisam funcionar adequadamente. É disso que nós estamos falando aqui agora, né? Por isso é importante que você siga nessa exata ordem os 4 passos que nós estamos falando. Se é que você tem o objetivo de gabaritar o direito administrativo. E dessa forma, aumentar muito a sua chance de ser aprovado nos concursos. Quando você domina o direito administrativo, que é a disciplina mais comum em concursos públicos, né, mais presente, né, afinal de contas, a atividade pública, ela é o objeto de estudo do direito administrativo, então é natural que ele seja a disciplina mais comum mesmo em concursos de nível médio, ou concursos de nível superior, concursos da magistratura, carreira policial, fiscal, controle, todas elas. Bem, dito tudo isso, deixa eu te explicar como cada passo se complementa, se completa. Bem, volto a dizer para você que o primeiro passo é a escolha de qual concurso você quer fazer. Você não escolhe estudar direito administrativo porque escolheu, porque quer, porque está afim. Você tem um objetivo. Você quer fazer concurso para delegado? Você quer fazer concurso para auditor tributário? Você quer fazer concurso para tribunais, analista judiciário, técnico judiciário, para procurador, para defensor? Né? Para onde você quer fazer concurso? E eu chamo isso de seleção, porque é você selecionar exatamente o tipo de concurso que você quer estudar. E por causa da seleção, né, vocês vão ver que o foco, o rumo, a direção é diferente. Não apenas os conteúdos em si. Né? Você vai ver, por exemplo, que bens públicos, que é um tema do direito administrativo, ele está apenas em alguns tipos de concurso. Você precisa selecionar. Não tem que estudar bens públicos se você vai fazer um concurso, por exemplo, da área policial. Em concursos da carreira policial não cai bens públicos. E isso é que vai determinar, né? E você também precisa ter clareza dessa seleção para chegar no segundo passo, que é a graduação, né? Quando eu estou falando em graduação, veja, eu estou falando na escada da evolução que você precisa alcançar. Às vezes eu vejo alunos perdendo tempo, que a gente às vezes chama de procurar pelo em ovo, mas é que para o nível, né, para a gradação que eu estou buscando, isso é desnecessário, esse debate, porque o direito não é uma ciência exata. Então, se você não tem na seleção o objetivo de buscar, né, o debate, a discussão, a controvérsia do direito, você não tem que entrar nesse assunto. Você tem que ficar dentro da escada, do degrau, que é necessário para isso. Ah, mas você vai fazer concurso para delegado, né? Ora, então você vai ver que um concurso como delegado, ele vai exigir de você uma interpretação, um conhecimento das divergências doutrinárias, porque você vai viver isso no seu dia a dia, né? Diferente de um cargo de técnico administrativo do técnico judiciário, de um tribunal de justiça, né? É uma atividade mais linear. Então, é essa questão que nós estamos falando aqui. Como você vai entender que deve ser, né,
não só a seleção, como a gradação do que você vai estudar. Veja, isso são passos preparatórios. Eu posso dizer para vocês, e eu vou dar um exemplo disso, eu tenho uma aluna, né, uma coach minha que ela já é aprovada em concursos, né, tá fazendo outros concursos, né, e ela aumentou muito a nota do seu concurso, né, percebendo que ao dominar o direito administrativo, ela conseguia ter uma vantagem competitiva, a Julizila, né? E ela percebeu que o que dificultava ela escalar a nota enquanto outras pessoas conseguiam era exatamente esses equívocos de direcionamento, né? Uma coisa é quando ela fez um concurso para a Junta Comercial do Paraná, para a JUSEPAR, né, um cargo de nível médio, né, qual é o enfoque, como o direito administrativo é cobrado. Não adianta perder tempo estudando, não é nem só os temas, mas a forma como isso costuma ser cobrado. Já para um concurso na área policial, o direito administrativo tem outro foco, ligado a poderes, né, poderes administrativos, eventualmente o poder discricionário, o poder vinculado, porque a atividade administrativa num órgão policial, ela está permeada de questões como essa. Então você precisa se preocupar no que é que você vai direcionar. Depois que a Júlia conseguiu determinar, né, o que estudar, qual a profundidade que ela deve estudar, aí sim ela conseguiu ter esse domínio do direito administrativo. E quando eu pego e passo para ela, né, uma análise, né, uma avaliação de como estão os estudos dela cada semana, como é que está o teu estudo do direito administrativo, né? Aí sim ela pode pegar e direcionar e dizer, olha, eu estou gabaritando. E isso dá a ela uma tranquilidade, dá a ela uma segurança que permite ela ir para um concurso se preocupando com o regimento interno do órgão, né? Ou então a legislação específica, porque o direito administrativo já está dominado. É bem por aí que funciona, né? Eu posso dizer também, né, que outro aluno meu que foi aprovado já em concurso, que é o Carlos Poucos, né, ele já foi aprovado num concurso para técnico, né, administrativo na Câmara de Curitiba, né, aqui na cidade, no município de Curitiba. E o Carlão, ele também evoluiu, e olha que ele é da área de engenharia, arquitetura, não me lembro bem, mas ele é de uma área de exatas, então o direito, por não ser uma área exata, né, o cálculo, aquele número, isso às vezes pode gerar em alguns alunos, como gerava no Carlos, né, meu xará, né, essa confusão. O quanto eu devo estudar do direito administrativo? Porque você vai ver, né, que eles assim, eu tinha um material, né, esses materiais que vocês pegam por aí, né, e esse material que é utilizado em vários concursos diferentes, e aí, obviamente, para poder não deixar nada fora, o professor acaba abrangendo todos os níveis, não pode deixar de ver uma coisa difícil. Mas acontece que para um concurso de nível médio da Câmara, em que são cobradas poucas questões do direito administrativo, isso é um erro, né? É um erro você fazer uma pós-graduação, doutorado em direito administrativo, né? Então, você acaba perdendo tempo e acaba não ganhando no que é o básico, né? Às vezes o simples resolve. É disso que nós estamos falando, tá? Então vejam, tanto o Carlos como a Júlia passaram a estudar seguindo esses passos. Primeiro eles fizeram uma seleção, qual é o objetivo de curto prazo, né? O objetivo é a Câmara Municipal, é a Junta Comercial do Paraná. Ok, agora vamos graduar, vamos escalar esse conhecimento nessa direção. Então, percorrendo esse caminho, eles vão alcançar, eles já alcançaram, né? Mas você vai alcançar o quê? O aumento da sua nota.
né, você vai finalmente conquistar a sua aprovação. Porque é disso que nós estamos falando, esse é o nosso objetivo aqui, né? Você quer a sua aprovação no concurso. E gabaritar o direito administrativo é o caminho para encurtar, facilitar, aumentar a sua chance, né? Você não veio estudar o direito administrativo por estudar, mas sim para poder alcançar um objetivo, ok? Bem, se você não soubesse que tinha que selecionar o concurso, né, para dar um direcionamento, e aí ir para um passo 2, para analisar os tópicos, né, para ver o aprofundamento, as chances são que você, não teriam aumentado a sua nota e às vezes não teriam sido aprovados. Gastariam tempo, é perda de eficiência. Você rala, como se estivesse subindo uma ladeira e escorregando. Você pode fazer um monte de questões, mas não está na direção certa, não é o objeto. Você até está melhorando para um outro destino, mas não o que você está buscando. É disso que nós estamos falando, ok? Muito bem. Dentro da nossa jornada gabaritando o direito administrativo, eu vou ensinar a você esse passo a passo, com várias técnicas íntegras, inclusive mensurando o seu aprendizado e te dizendo quando você está pronto ou não para atingir o seu objetivo de gabaritar o direito administrativo. Porque você não pode ficar estudando sozinho e lê e relê e faz resumo, né? E faz questões e, obviamente, se você faz questões, você vai acertar e vai errar. Tá, mas isso significa o quê? Quando você erra, você está errando porque você não prestou atenção, porque você esqueceu, porque você não leu, não lembrou, porque você não interpretou, né? Tem questões que são, como a gente chama, naquele programa humorístico, cara crachá. Você leu na prova, o texto está igual que estava na lei, você tem que ter uma memória fotográfica, jogo dos 7 erros. Mas algumas vezes a questão pede de você uma análise, uma interpretação, né? O motivo de um servidor receber 30 dias de suspensão é baseado no poder discricionário vinculado. Isso não está escrito na apostila para você lembrar. O que está escrito lá? Não está escrito. Você tem que processar. É disso que nós estamos falando. Na jornada gabaritando o direito administrativo, eu vou falar sobre isso com você. Até aqui, com seleção e graduação e metodologia, o método que nós vamos utilizar, você está sim preparando o terreno, está caminhando para poder gabaritar o direito administrativo. E eu digo isso com base nos meus 23 anos de experiência, lecionando como professor em salas no antigo presencial, né? Antigamente era só presencial. Depois eu lecionei muito tempo via satélite, era tecnologia de ponta, anos 2005 até 2010, né? E ao longo do tempo agora, através do online, do streaming de vídeo na internet. Mas eu posso dizer para você que nesses 23 anos em que eu preparei já dei aulas de direito administrativo para mais de 100 mil alunos. E eu mesmo já estive aí do seu lado, aprovado em concursos como da Receita Federal de Auditor Fiscal, muito disputado, oficial da Marinha, fiz Marinha, carreira na Marinha, e eu sempre estive nos primeiros lugares. E eu garanto a você, gabaritar direito administrativo não ocorre só assistindo aula e lendo apostila. Esse método, né, em que você trabalha de forma autônoma, experimentando e errando, né? Eu quero dar um exemplo para vocês, eu quero fazer uma metáfora em relação a alguém que está se preparando para a Olimpíada. Imagina que você vai se preparar para a Olimpíada. A Olimpíada é uma ideia
em que você tem que alcançar um desempenho ótimo, excelente, para poder chegar lá e disputar entre os melhores do mundo. Não é qualquer esportista, qualquer nível. E você pode, não, eu vou treinar sozinho. E você vai lá de manhã, você acorda e treina, e você vê, e você decide. Mas veja, você vai treinar sozinho, vai estudar sozinho, e você vai cometer erros, você pode não ter a análise adequada. É disso que nós estamos falando. Você ter a melhor jornada, você ter o melhor caminho, você poder contar com o conhecimento de quem já ganhou a medalha olímpica para analisar o que você está fazendo e poder dizer que você precisa corrigir ou tentar essa outra técnica. É disso que nós estamos falando. Não imaginem que fechar uma prova de direito administrativo vai acontecer depois que você entra no quarto passo, que é a análise. Quando eu faço a mensuração. Porque mensurar o seu estudo, né? Parte disso é eu simular uma prova, te mostrar o quão próximo você está ou não de acertar as questões. Então, você vai estudar e estudar. Só que, conforme o degrau vai subindo, você vai melhorando o seu nível. E é preciso que o técnico pegue e diga, olha, esse movimento não está adequado. Você pode melhorar dessa forma. Vamos usar essa alternativa de saída, de chegada, de passada. Então, é disso aí que nós estamos falando quando pensamos em um processo estruturado de aprendizado do direito administrativo. Um processo otimizado. Não é qualquer coisa assim, faz um monte de questão que provavelmente vai cair uma parecida na prova e você vai lembrar. Isso é roleta russa. Isso é sorte. Né? Isso é caminho preguiçoso. Você está jogando dados. Né? Eu vou estudar só uma parte da matéria. Eu só vou decorar um monte de mnemônicos. Né? Confi for mob, limpe. Tá, mas e aí? E se a questão falar sobre, né, a obrigatoriedade da competência na prática do ato? Sobre a ilicitude, sobre o vício da competência? Você dominou que um dos requisitos é a competência, com o mnemônico confi for mob, com de competência, mas você não chegou até onde devia para dominar o que é a competência, o agente capaz, a autoridade competente, aquele que a lei de forma vinculada atribuiu. É isso que você precisa saber em qual momento você vai dominar, para você estar pronto a gabaritar. Se cair uma questão e perguntar qual é o requisito, a resposta é competência. Eu decorei o Confi for mob. Você é a torcida do Flamengo. Mas e na hora que eu falo dos vícios sanáveis de competência? E na hora que eu falo de avocação e delegação de competência? E na hora que eu falo da competência irrenunciável, da competência indelegável, olha como é que eu estou aprofundando no mesmo item que você também pode estudar só decorando um mnemônico. É disso que nós estamos falando aqui. Como você ser um mestre do direito administrativo no que é necessário, para o que você precisa. Professor, eu quero ter o conhecimento, né? E quero ter a profundidade que você tem. Estude 23 anos, escreva livros sobre direito administrativo e para escrever esses livros, leia uma dezena deles como eu fiz. Não é o seu objetivo, a não ser que você queira dar aula de direito administrativo e virar uma referência. Porque senão não é disso que se trata. Ok? Bem, na minha opinião técnica, com base na minha experiência, você vai provavelmente, né, passar por X graduações, X análises, né, no ciclo
para poder gabaritar uma prova de direito administrativo? Bem, esses são os 4 passos que eu falei. E a minha sugestão, como eu disse anteriormente, é que você conheça e você estude todos esses passos antes de você começar o primeiro deles. Antes de você escolher, por um único motivo. O conhecimento da etapa seguinte facilita muito a execução da etapa anterior. Você não pode fazer de forma cega. Eu tenho que executar sabendo onde eu quero chegar. No próximo passo, como preparar esse para que o próximo seja bem elaborado, bem executado. Sabe assim, eu tenho que lançar a bola para ela chegar redondinha na próxima etapa. Então, se por um acaso você paralisou em um passo, se você não trabalhou adequadamente um passo, então estude e conheça o passo seguinte. Porque provavelmente os passos seguintes vão lhe fornecer a ideia, o insight, a direção da execução da etapa anterior. Então, nós estamos falando sobre como, de forma organizada, metodológica, dominar o direito administrativo. E isso é possível sim. Não importa se você acha que tem dificuldade no direito administrativo ou se você já se considera avançado no direito administrativo. E a nossa jornada vai tratar disso. Antes de encerrar esse vídeo, deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês. É possível pular etapas? Olha, sendo bem transparente, não é algo que eu recomendo, não é algo que eu diga que deve ser feito. Então a resposta direta e simples e seca é não dá para pular etapas. Eu não vou indicar isso para você. Porque, volto a dizer, você pode até, Carlos André, mas eu nunca pensei nessas etapas, eu nunca passei por essas etapas, mas mesmo assim eu já gabaritei direito administrativo. Mas entenda, né, que, volto a dizer, muitas vezes, gabaritar uma vez ou outra é algo que pode fazer parte, entre aspas, de uma sorte. A forma como foi cobrado coincidiu não porque você garantiu de forma consciente com o que você já viu. Se fossem outras questões, você poderia não gabaritar. Ok? Mas se você, de alguma forma, já domina o direito administrativo e já gabarita provas de concurso de direito administrativo de forma consistente, ok, eu vou estudar para um outro concurso, eu já domino. Então, beleza, eu quase que inconscientemente eu vou partir, né, dessa seleção, dessa graduação, ok? Bem, eu garanto a vocês que as pessoas que dominam muito esse caminho de se preparar e gabaritar direito administrativo, eu costumo dizer que são os faixas pretas no direito administrativo. Ou seja, são pessoas que têm um domínio do conteúdo, do entendimento da base, e aí você pode fazer tanto uma prova de nível médio que você já sabe que tem que direcionar a não procurar pelo em ovo, é aquela coisa linear, como você pode fazer uma prova da magistratura, em que é necessário você ter um aprofundamento na análise do caso. Por isso, se você quer gabaritar o direito administrativo, se você quer dominar o conteúdo, se você quer ser um faixa preta no direito administrativo, o que eu acredito que muito provavelmente não seja o seu caso, minha sugestão é: siga cada um dos passos que eu ensinei sem pular fases. É isso que nós estamos falando em método de aprendizagem. E não chega lá e, deixa eu ver, pega essa apostila e sai lendo essa apostila e vamos para a prova. Toma cuidado, né? Eu já disse lá no começo, não adianta estudar sem direcionamento. Antes, durante, depois da prova. Me dá uma apostila aí para eu ler. Você não sabe nem, você está confiando cegamente nisso.
e você está jogando com uma roleta russa, tá? Volto a dizer, você só deve avançar um passo quando você já sabe exatamente o que você selecionou, se ele já foi mensurado, né? E se você já é aprovado em concurso, você já tem, né, uma experiência prévia. Beleza? Bem, a conclusão, né, do nosso assunto hoje é que eu te contei que existem 4 passos que te levam a gabaritar o direito administrativo. Esses passos não devem ser pulados. Passo 1, seleção. A escolha dos tópicos do programa. Para onde nós vamos? Passo 2, a graduação. Né? Quais os degraus que nós vamos utilizar para poder alcançar esse destino? Passo 3, a metodologia. Como nós vamos fazer para alcançar a evolução? E o passo 4, a análise, que é a mensuração dessa evolução para podermos corrigir ou reforçar o direcionamento que está sendo dado. Esse é o caminho que nós vamos seguir para poder ensinar você a gabaritar e dominar o direito administrativo. Passo importante para você poder facilitar, aumentar as suas chances de aprovação no concurso público, né, conquistar um cargo público e ter uma colocação profissional com estabilidade e boa remuneração.